Hoje nós vamos estudar o capítulo 28, Prece pelos Espíritos, por aqueles que amamos. Então vamos à leitura. Pelas pessoas a quem tivemos afeição. Como é horrível a ideia do nada. Quanto se deve lamentar aqueles que creem que a voz do amigo que chora seu amigo se perde no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder. Jamais conheceram as puras e santas afeições aqueles que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que iluminou o mundo com a sua vasta inteligência é um jogo da matéria que se extingue para sempre, como um sopro, que do ser mais querido de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não resta senão um pouco de pó que o tempo dissipa para sempre. Como um homem de coração pode permanecer frio a esse pensamento? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não lhe gela de pavor e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Se até esse dia sua razão não bastou para tirar as suas dúvidas, eis que o Espiritismo vem dissipar toda a incerteza sobre o futuro pelas provas materiais, que é dada a sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Por isso, por toda parte, essas provas são acolhidas com alegria. A confiança renasce porque o homem sabe, de hoje em diante, que a vida terrestre não é senão uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos deste mundo não estão perdidos para ele e que as suas mais santas afeições não estão esfaceladas sem esperança. Capítulo 4, número 18, capítulo 5, número 21. Então, após a leitura, nós vamos convidar o Herbert Contígio para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo desta noite. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Seja bem-vindo, Herbert, bom estudo. Bom, gente, boa noite a todos. Vamos fazer mais um momento de reflexão sobre as palavras de Jesus à luz dos Espíritos. E o tema da noite de hoje são preces aos que amamos, né? Aparentemente muito simples, sobre rezar, fazer uma prece para pessoas que têm dentro de nós uma certa estima, aqueles que amamos. Mas vamos refletir hoje nas entrelinhas dessas passagens, o que está oculto além daquilo que refletimos durante séculos. Entender o que é uma prece, entender quem são aqueles que amamos. Vejam, prece. Prece é uma sintonia em Deus, uma sintonia no universo, uma sintonia em nós. Todas as vezes que fazemos uma prece, nós saímos um pouco do mundo físico, da turbulência do mundo físico e rezamos. Pedimos proteção para nós e para os outros. Então, uma prece simboliza, é o momento, é o espaço e o tempo de sintonia com as leis universais, de sintonia com Deus, de sintonia conosco, como eu disse. E o universo, quando fazemos uma prece, nós sintonizamos com o universo, nele está contido todas as leis universais, todo o sentido das existências em todos os mundos em que nós já estagiamos e em mundos que ainda vamos estagiar. O universo, comprovado cientificamente, está em expansão, crescendo, se expandindo. E aí eu pergunto, o que nós participamos nessa expansão do universo?
nós que somos tão pequenos e o universo tão grande, qual é a influência das nossas atitudes na expansão do universo? O universo, ele é puro magnetismo, pura energia. Então, para facilitar a pergunta, como é o magnetismo de Jesus? Amplo, né? Comparado com o nosso, que ainda é pequeno. Se você pega um espírito já de certa envergadura, São Francisco de Assis, como é o raio vibracional de São Francisco de Assis? Então, à medida em que evoluímos, o nosso magnetismo, o nosso raio vibracional vai se expandindo. Aí está o segredo da expansão do universo. Porque o universo se expande na evolução de cada um. Através do nosso esforço e da nossa evolução, estamos contribuindo para que o universo vá se expandindo. E quando fazemos uma prece, nós sintonizamos nesta expansão, nesta mudança. O que era há 2.000 anos, há 4.000 anos, há 10.000 anos atrás, estamos além de tudo isso. Já nos expandimos mentalmente, vibracionalmente. E agora estamos no momento de, à luz dos espíritos, avançar nesta expansão. Por isso a prece é importante. A meditação, a reflexão, desejar o próximo ao nosso irmão, aquele que caminha do nosso lado, o bem, o universo, as famílias e até a nós mesmos. Então a prece, a importância da prece não é somente direcioná-la a um alvo. Vou fazer uma prece para meu filho, para meu pai, para o meu esposo, minha esposa. Precisamos entender, refletir sobre a influência e a precisão dessa prece. E só através de estudos sobre as leis universais, a lei de causa e efeito, por exemplo, é que nós podemos ser mais eficazes no momento de fazer uma prece. Já viu aquele ditado assim, às vezes uma prece ajuda, às vezes nem adianta rezar? Mais ou menos nesse sentido, às vezes pedimos, rezamos, imploramos e fazemos esforços solicitando a Deus, aos mentores espirituais, que mude uma determinada situação. Tem validade? Tem. Toda prece tem validade. Toda prece é importante e necessária. Mas às vezes a situação não vai mudar. Por quê? Porque através daquela situação está um resgate do passado, está um planejamento reencarnatório, está uma missão, e aí nós vamos interferir naquele processo. Às vezes os planos espirituais mudam de acordo com o nosso mérito e a nossa mudança. Às vezes está programado algumas questões dolorosas em nossas vidas e nas vidas daqueles que amamos. Mas o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa autotransformação foi tão significante nos últimos tempos que é concedido pelos espíritos superiores pequenas alterações nos projetos reencarnatórios, que aliviam as provas que foram destinadas. Um exemplo:
uma pessoa, um espírito que teve a misericórdia divina para reencarnar, com débitos do passado, precisando de reajustar. Veio para este mundo com o tempo contado de anos para viver, com a família, com o emprego, com tudo o que precisava para reajustar as suas provas, e também com uma doença, que seria o ponto crucial da sua libertação, onde através daquele momento, daquele período, ele iria aliviar débitos de várias reencarnações. Nós sabemos disso, sabemos teoricamente e superficialmente que essas leis da reencarnação existem. Mas não podemos atribuir isso a uma pessoa. Não temos essa capacidade de atribuir a lei de causa e efeito a uma pessoa a ponto de dizer, passa por determinada situação porque cometeu equívocos no passado. Mas às vezes nós achamos que amamos as pessoas. E na verdade o nome não é esse. Às vezes nós apegamos as pessoas. E as pessoas, na misericórdia divina, passando por um processo reencarnatório, que está aliviando séculos de equívocos, nós rezamos, pedimos a Deus que aquela pessoa não passe por aquilo. E choramos e sofremos. Vejam o tamanho que ainda somos ignorantes e infantis, a ponto de não saber pedir. Porque se desejássemos realmente o bem para aquela pessoa, rezaríamos sim, estaríamos ali de mão dadas, com coração fervoroso de misericórdia, mas teríamos uma fagulha de consciência de saber que a lei divina não é falha, que a lei divina escreve as maravilhas da regeneração de cada espírito. E aí vamos orar e vamos rezar e vamos fazer preces para que dê forças, para que tenhamos resiliência, para que seja feito a vontade de Deus. Não é assim que aprendemos a rezar? Assim na terra como no céu? Então, até mesmo para fazer uma prece, é necessário refletir e analisar se a nossa prece tem possibilidades de ser atendida ou não. Porque às vezes uma prece bem reflexiva e direcionada tem muito mais eficácia do que a dor do sentimento perturbador. A prece é uma sintonia com o universo. Como eu disse, o universo se expande através de leis universais e do nosso esforço. É uma lógica. As leis que regem o mundo físico e o mundo espiritual. Se entramos em sintonia com o universo, com as leis universais para fazer uma prece, entramos em sintonia com Deus. E aí fica fácil. É o canal para que aquilo que estamos almejando se realize. Às vezes, perdemos, não seria perder, mas desperdiçamos
muito tempo pedindo, suplicando, se desesperando, se revoltando com questões que a melhor coisa é ela se desencadear. Confie na lei da reencarnação, nas possibilidades que temos. Converse sempre com seus mentores espirituais, com o seu interno, se o que pede é condizente. Bom, isso é uma boa reflexão, né? Sobre como fazer uma prece, como ela pode ter eficácia, como não desperdiçar o nosso magnetismo pedindo algo contrário às leis universais, a lei da regeneração. E o tema de hoje é prece pelos que amamos. Amar, né? É uma palavra tão bonita, não é? Eu acho que depois de Deus, de Jesus, a palavra que mais soa bem em nossos corações, aos nossos ouvidos, é a palavra o amor. Amar. E aí nós atribuímos o amor a um monte de coisas. E não percebemos o que é o amor. Então é muito importante a gente diferenciar o amor de outras palavras, né? Um exemplozinho básico. Eu amo um chocolate. Eu amo pão de queijo com café. Não, você gosta. Você sente um prazer alimentando aquele doce, aquele gosto, aquele sabor. Isso é um gosto, não é um amor. Mas são frases, né? Eu amo o meu marido ou a minha esposa. Bom, aí já é mais sério, né? Aí já tem uma fagulha mesmo de um sentimento, né? Mas enfim, como é sabendo que um dia o seu marido ou a sua esposa, tanto para os presentes quanto para os internautas que estão e vão nos assistir a qualquer tempo e espaço, sabemos que o marido, o cônjuge, um dia ele veio, não veio? Você não nasceu com ele, né? Um dia, na sua infância ou na sua adolescência, na sua juventude, ou mais adulto, apareceu uma pessoa que despertou um sentimento. Um dia ele chegou. A partir do momento que ele chegou, qual é a certeza que você tem? Que um dia ele vai, né? E aí, de acordo com o que viveram, tem a possibilidade, né, de se reencontrarem. Estou sendo dramático ou isso é uma realidade? Todos vão. Todos um dia vieram e um dia vão, né? E o estudo espiritual, ele não camufla as coisas. Ele esclarece e conforta. Não é triste isso. Isso é natural. E aí você diz assim, e sente assim, eu amo tal pessoa. Aí um dia ele vai, ou ela vai, como que fica o seu sentimento? É natural ficar triste. É natural sentar e chorar, sentir falta. Mas bate a revolta, a inconformação, o desespero, o se perder. Se vai embora por leis naturais, e se vai embora porque o outro quer ir embora? Olha, vamos terminar, vamos nos separar, vamos romper, e depois de alguns dias, você fica sabendo que o amor da sua vida está tendo um outro amor.
como você se comporta. É difícil, não é? Manter a estabilidade psíquica e emocional diante desses fatos. Sabe por que é difícil? Porque, como eu disse, do raio magnético de Jesus, de São Francisco de Assis, e o nosso ainda é pequeno. E está errado? Não está errado ser pequeno. O que é errado é a gente permanecer no mesmo estágio evolutivo. Porque a partir do momento que começamos a refletir, com um bom esforço podemos avançar. Então, o sentimento que você tem por uma pessoa que depois vai, por algum motivo, é amor? Quando você se revolta? Por que você acha que tinha um sentimento de amor enquanto estava junto e depois que rompeu, vem a revolta? Porque não era a pureza do amor. Era um outro sentimento. Sentimento bom? Sim. Um sentimento de querer estar perto, de se sentir bem em estar perto. Mas acompanhado com esse sentimento tem algumas distorções, alguns equívocos sentimentais que precisam ser trabalhados. Quem ama confia no tempo e no espaço. Aproveita a cada segundo que a pessoa está do seu lado para fazer bem. Tem na consciência que um dia vai. E é natural. Mas releva quando a pessoa escorrega, estende a mão nesse momento. Tem paciência, conversa, não omite. Vai gradativamente vivendo bem. E aquele período curto de tempo que nós passamos juntos com quem amamos se torna eterno em nosso campo espiritual. Porque depois que a lei universal agiu da separação, não adianta. Vai sobrar a lembrança, a esperança e a certeza de que o reencontro é inevitável. Então, olha, prece pelos que amamos. Fazer prece para aqueles que a gente gosta é fácil, né? E para os que a gente não gosta? E aí, o que a gente não gosta hoje, quando falamos assim, para os que amamos, o que nós pensamos? Aqueles que estão no nosso raio familiar, de amigos, de familiares. Vamos fazer preces para eles. São válidas. Mas e o seu inimigo de hoje? O que ele foi no seu passado? E o que ele será no seu futuro? Quando nós usamos da prece, que é uma sintonia com o universo e a evolução do universo, e nos propomos a fazer preces para os que amamos, não simboliza em fazer preces para aqueles que somos apegados, para aqueles que somos possessivos, para aqueles que hoje estão como os nossos familiares ou os nossos amigos. Fazer a prece é compreender, é sintonizar na compreensão da evolução.
no nosso estágio de mundo de provas e expiações, principalmente na lei de causa e efeito. É fazer prece para aquele que precisa. Porque se você for analisar constantemente à luz do Cristo sobre o que é o amor, você vai perceber que o amor não é só relacionado a uma pessoa. É também a uma cidade, a uma família, ao Natal familiar, ao Réveillon com os amigos, ao trabalho que sustenta, né? Já viram a frase assim também? Deus. O que é Deus? Deus é amor. E já refletiram sobre isso? Deus é amor? O que é Deus? Deus nos são as leis universais? O universo em expansão? Deus não é a lei de causa e efeito, a lei da diversidade, a lei da afinidade, todas as leis atuando simultaneamente entre nós? Então Deus está no doente, no mendigo, no idoso, na criança, naquele que você olha e tem rejeição. Ali não está o diabo. Quando você se depara com alguém que você tem repulsão, ali não está o mal. Ali não está o diabo. Ali não é algo para você desprezar e pisar como se fosse uma serpente. Ali está Deus, atuando, se manifestando na lei de causa e efeito. Porque se você sente ódio por outra pessoa, o problema não é da outra pessoa. O problema é seu, é nosso, que ainda somos desequilibrados em nossos sentimentos. E se depara uma pessoa com um campo vibracional distinto do nosso, para quê? Para exercitarmos a transformação do nosso sentimento. Se você se depara com alguém horripilante, alguém que você não suporta, ali está o mais belo presente de Deus. Porque quando Deus traz a pessoa que você ama, você alegra, você abraça, você quer ficar perto, você agradece a Deus, você fala, Deus é maravilhoso. Aí a pessoa vai embora, você se revolta, se entristece, entra em depressão e chora. Você percebe Deus quando as coisas boas aos seus olhos vêm. Mas constantemente Deus está agindo, trazendo coisas maravilhosas aos olhos de Deus, todos os dias. E há exemplo de, seja a prova que for, né? Seja um emprego que se perde, seja um obstáculo financeiro, seja um obstáculo na saúde, ali não está o mal. Ali está a oportunidade de você se superar naquilo que Deus trouxe para você. Deus é amor. É complexo dizer que as provas da vida está o amor.
Porque se as provas da vida forem encaradas como tristezas, angústias, sofrimentos, vamos passar pelas provas da vida enquanto não aprendermos que através das provas está o amor, está o sentimento transformador. Porque quando se aproxima o ser do campo vibracional oposto, diferente do seu, que você quer distância, se você distanciar, desprezar, vai aparecer outro. Porque dentro de você ainda tem a necessidade desse ajuste, dessa mudança vibracional em relação a um outro ser humano. Mas se você pelo menos começar o trabalho de aceitação, não é abraçar, não é falar, olha, eu estou aqui morrendo de raiva, mas eu te amo. Não é bem assim. Mas pelo menos comece a trabalhar o seu sentimento. E você vai perceber a maravilha que é ultrapassar esse obstáculo. O amor, o verdadeiro amor, ele vai além do sentimento para uma outra pessoa. É natural, é benéfico e saudável o amor conjugal, o amor familiar, o amor pelas pessoas, o amor caridade. Mas quando expressamos preces pelos que amamos, vai além. Amar o seu próprio projeto reencarnatório. Amar as provas que você passa. Amar as provas que você ainda terá, as perdas que teve, as dificuldades que todos nós temos. Por quê? Porque fomos nós que plantamos. Fomos nós que equivocamos no passado. E hoje, na misericórdia de Jesus, estamos aqui para sanar as nossas dívidas. E se a gente não amar isso que passamos, de nada valerá. Amar é sintonizar, é compreender que este é o processo. Nós viemos, temos a sensação de que em uma encarnação vamos evoluir o suficiente. Ficamos nos cobrando evolução. Eu preciso evoluir, eu preciso melhorar, eu preciso, sim, mas ame o seu processo. Saiba que você terá várias oportunidades. Mude intensamente o que é necessário e possível hoje. Às vezes, imperfeições que você percebe hoje e já percebe há décadas, somente em outras reencarnações ficará livre. O que eu disse não é para cruzar os braços e deixar para outras encarnações. O que eu disse é para suavizar a caminhada. Evoluir o máximo que conseguimos, através da prece, através da sintonia, através da reflexão, nós conseguimos compreender o sentido evolutivo dessas coisas. Mas perceber também
que um processo evolutivo ele é curto, intenso, mas é curto. E se percebemos inúmeras imperfeições, vamos avançar um pouco em cada uma delas. Muitas vamos conseguir nos livrar nesta existência. Outras, nós ainda vamos carregar no inconsciente após o desencarne e vamos levar como provas para outras oportunidades. Mas sobre o amor é importante refletir neste momento que nós estamos. Nós sabemos amar? Nós direcionamos corretamente o nosso amor? Nós misturamos amor com apego, com vaidade, com possessividade, com egoísmo? Na maioria das vezes, o sentimento nasce puro, seja em qualquer direção. Mas as nossas imperfeições, o nosso egoísmo, transforma o amor em apego, em ignorância, em agressões, porque não aceitamos o outro. Ainda estamos engatinhando sobre compreender a palavra que achamos mais linda, o amor. Conseguimos amar, sim, os nossos próximos, que nós temos afinidades. Mas ainda de uma forma imperfeita, porque se estremecer, abala tudo. Se um resolve partir, às vezes, até assassinatos acontecem. E falam que amam. Portanto, na noite de hoje, fica essa reflexão sobre como fazer uma prece, como direcionar a prece aos que amamos. Prece não é somente rezar, não é somente pronunciar palavras, não é somente pedir ou agradecer. A prece tem que estar acompanhada de um certo entendimento, esclarecimento, aceitação de todo o contexto que envolve. O amor, sair um pouquinho do objetivo material e carnal e momentâneo. Analisar o amor de uma forma eterna, que transpõe os mundos físicos e espirituais. E aí, quando fazemos a prece pelos que amamos, sintonizamos com a evolução. Agradamos o sentido evolutivo. Nos expandimos o nosso raio vibracional. Aumentamos a nossa frequência, não pelo número de prece que fazemos, mas pelo direcionamento, a aceitação e o entendimento que envolve essas preces. Às vezes, pessoas rezam dias, horas. Qual o sentido? Se houver um sentido, uma frase entra em sintonia. Se não houver um sentido, horas e horas de oração não têm efeito. Uma frase em sintonia com o universo
entendendo e aceitando. Uma reflexão partindo do coração puro, surge efeito. Portanto, vamos refletir. Como eu sempre falo, não são pregações, não são palestras, não são teorias para serem aceitas, são informações para serem questionadas. A evolução não está em aceitar, está em questionar, filtrar, absorver o que achar que é necessário. E com aquilo que você extraiu de precioso para você, se transformar. Que possamos fazer as nossas preces mais direcionadas, mais em harmonia com o plano evolutivo. Que possamos expandir o nosso raio de amor, não somente ao que os olhos veem e os ouvidos ouçam, mas ao que está ao nosso redor e vibra ao nosso redor. Neste primeiro estudo do Evangelho do ano de 2024, eu agradeço a casa cheia, a presença de todos e aqueles que a qualquer tempo e espaço assistiram ao nosso estudo. Obrigado.